Na verdade, né, quando a gente vai falar de marketing digital, a gente está falando de muito mais do que novas mídias, para você colocar peças publicitárias. A gente está falando de todo um ecossistema, que inclui aí marketing de conteúdo, mídia social, SEO, campanha paga, e-mail marketing. Então, o que a nossa ideia aqui é destrinchar esse ecossistema novo de marketing digital. Assim, o marketing, no final, querendo ou não, nada mais do que é uma ferramenta de venda, né? Assim, um conjunto de ferramentas para vender. Só que dentro disso existe, né, a questão da gente entender qual que é o consumidor, né, fazer essa pesquisa de mercado, pesquisa de dados, etc. Mas no final é sempre para vender, seja o digital, seja o tradicional e etc. Dentro disso, eu acho que a grande diferença, assim, do digital seria que ele está cada vez mais presente na vida do consumidor, né? Assim, hoje em dia as pessoas são cada vez mais online, mais no digital, e a gente está trazendo novas ferramentas e novas maneiras de impactar e criar relação, né, com o consumidor no geral. Porque quando a gente fala de venda, não é só o tráfego pago ou só a parte que o consumidor realmente está consumindo, né? Isso começa bem no início, que a gente fala que é topo de funil, que é quando o consumidor começa a criar uma relação com o seu negócio. Então, a gente começa a criar uma conexão, identificação de dores, né, e desejos desse público, né? E criando relação com a marca também, coisa que sempre foi feita antes do digital, né? As pessoas elas sempre tiveram relações com marca, tanto que existem algumas marcas que viraram o nome do produto. O negócio é que hoje em dia a gente está mais no dia a dia da pessoa, a gente tem ferramentas a mais para trabalhar, né? A gente não fica só naquele lugar distante, a gente está cada vez mais próximo do público e principalmente eu acho que com rede social, quando a sua marca vai para a rede social e etc., você também você traz a humanização para a marca, né? Então você cria uma associação muito grande entre marca e pessoa, onde existe uma identificação, uma conversa, né? Um relacionamento. Eu sou uma pessoa que eu sou muito contra a receita de bolo, assim. Eu não acho que dentro do marketing existe receita de bolo. E acho que as pessoas que já tentaram aplicar receita de bolo geralmente acabam quebrando a cara ali, tendo um gasto que não tem retorno. Cada negócio tem um posicionamento muito próprio. Então, a gente tem que entender todos os canais que existem ali dentro do marketing digital, todos os canais de comunicação com o cliente, entender o que faz sentido para aquele negócio. Porque nem todo negócio precisa estar no Instagram, por exemplo. Nem todo negócio precisa estar no TikTok. O TikTok não faz parte de todos os negócios. A gente tem que entender se o público do seu negócio ele está naquela rede social, naquele canal de comunicação, ou se ele não está. E aí existem negócios que às vezes, isso é super polêmico, mas tem negócios que às vezes nem deveriam estar no digital, entendeu? Que eles estão gastando dinheiro. Então eu acho que é muito mais sobre você Tipo entender. um posto de gasolina. Não Tem precisa, alguns Brigitte. negócios que não precisam e que assim, tá legal, você quer criar uma associação, um vínculo, só que seu público tá no digital. Tem certeza que seu público tá no digital? Porque às vezes o público dele não tá lá, não se encontra lá. Então ele tá ali falando para ninguém, né? É aquele negócio de você querer falar para todo mundo e acaba não comunicando com ninguém, ou então você fala sobre tudo e não acaba não falando sobre nada. Então eu acho que é muito mais sobre você entender o posicionamento do seu negócio antes de qualquer estratégia que for fazer dentro do negócio, identificar com quem que você está falando, o que você está falando, o que seu negócio vende e por que as pessoas deveriam consumir, estourar a bolha do que você acha, porque as pessoas querem consumir, entender por que seu consumidor realmente quer consumir, para depois sim trazer uma estratégia sobre os canais digitais, qual vai ser a estratégia de comunicação, de marketing, no geral dessa marca, sabe? E aí, dentro disso, a gente tem, né? No digital, a gente tem as redes sociais, no geral, a gente tem o Google. Quando a gente fala de ranqueamento do Google, nem sempre vai ser só através de anúncio, existe o SEO também, que é uma ferramenta super importante, né, para a gente, que é a ferramenta de palavras-chave para a gente conseguir ranquear organicamente no Google. E aí, dentro do SEO, existem várias questões, assim, é você trabalhar, sempre que a gente vai falar ali sobre rede social ou mecanismo de busca, a gente vai falar sempre sobre algoritmo, né? Então, é você usar o algoritmo do Google de maneira orgânica para que o seu post, o seu blog, o seu site ranqueie
melhor do que o dos seus concorrentes, para você ficar ali nas primeiras fases ali do Google. Quanto mais para trás você tiver, menos chance de você ter um acesso, né? O ideal é você estar nos primeiros. Isso é através de, por exemplo, otimização do site. Então, os links que tem dentro do site, se seus links eles estão dentro das diretrizes, né, do Google ou não. O corpo do texto é pertinente de acordo com o que você está sendo publicado. Então, a plataforma, ela analisa tudo isso. Ela entra nos links que você está colocando dentro do site para ver se está indo para plataformas que são legítimas. Além disso, você usa as palavras-chave em lugares estratégicos, tanto no corpo quanto no título, e em outras partes do seu site, né, ou da sua página, para que ela ranqueie de maneira melhor. Então, é todo um estudo de entender quais são as palavras que estão sendo mais buscadas, quais as palavras que têm maiores buscas dentro do seu nicho, entender tudo isso junto com a otimização da própria página, para ela ficar toda certinha para a gente conseguir ranquear melhor, entendeu? Entendi. Então o SEO é todo um trabalho para poder, na hora que fizerem uma busca procurando o seu produto, que você apareça ali ranqueado e as pessoas possam te encontrar, né? Então, quer dizer, seria como você ser encontrado por um buscador, né? E aí existe também, por exemplo, Google Empresas, que é uma ferramenta orgânica que é ótima para negócios locais, principalmente quando a gente coloca localização, quando você tem muito mais chances, né, de aparecer. Então, por exemplo, eu preciso de um mecânico e eu moro na Savassi. Aí eu vou lá e coloco mecânico na Savassi. E aí ele vai me dar uma lista de opções de empresas. Dentro disso eu vou ter as avaliações de cada um, os contatos, onde que fica. E aí até mesmo no Google Meu Negócio existe um jeito de você ranquear melhor. Então é sobre você ter boas avaliações, você ter bastante avaliações e você ter esse negócio bem preenchido com todas as informações e responder essas avaliações. Então isso aí vai te trazer um ranqueamento melhor. Aí você tem uma interação, né? Não é só preencher, largar lá e esperar que vai funcionar, né? Você está trabalhando aquilo ali sempre, né? E aí, além de tudo, dos dois, né, ali, que são os principais orgânicos ali, né, o principal é SEO, Google Meu Negócio, e aí vem o tráfego pago também, que vai te fazer ranquear bem no Google, dependendo, né, da estratégia que você fizer. Hoje em dia, o tráfego pago, eu trabalho bastante com tráfego pago, é uma das minhas áreas principais de atuação, e existe uma mistificação, assim, entre o tráfego pago, que as pessoas acham que é só jogar dinheiro que vai dar retorno. E não é. O tráfego pago é igual uma propaganda de TV, só que de maneira mais segmentada. Então, o que ele vai fazer é pegar o seu anúncio e entregar para as pessoas de interesse. Só que dentro disso, você precisa de ter vários entendimentos. Por exemplo, qual a comunicação que você vai fazer dentro desse anúncio, se realmente vai gerar e despertar interesse nesse público, qual plataforma e qual mecanismo, né, você vai utilizar em cada parte do anúncio. E eu acho que o principal dentro de um anúncio é você entender de novo aquela parte que eu falei lá no início, o seu negócio e o seu público. Porque, Gui, eu posso ficar o dia inteiro pegando esse fone de ouvido e falando para você comprar. Se você não tiver interesse nesse fone de ouvido, você não vai comprar. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um anúncio no Google? Na verdade, existem vários tipos de anúncio, né? Existe um anúncio no Google, existe anúncio nas redes sociais, em outras plataformas de busca. Você consegue fazer vários tipos de anúncio. Dentro do Google Ads, né? Quando é Ads, são os anúncios. Então, tem o Meta Ads, que é dentro do Facebook e do Instagram, tem o TikTok, tem o Google, entre outros. Hoje em dia tem o LinkedIn também, que é bom para, dependendo do negócio, o B2B pode ser bem interessante. Mas quando a gente fala de Google, a gente tem alguns tipos de anúncio. A gente tem o anúncio de pesquisa, que é o search, que é para você aparecer nos buscadores mesmos, né? Então, quando você entra lá, geralmente você vai ter umas 3 pesquisas em cima, que vai estar escrito patrocinado, e embaixo as pesquisas, esses aí são anúncios. No fundo também, dependendo, pode aparecer no meio, de acordo com as palavras-chave, com os títulos que você configurar e etc. Aí a gente tem, por exemplo, display também, que são a partir de fotos, né, que a gente costuma ver muito em sites parceiros. Então, geralmente tem banners, né, de anúncio em cima, embaixo e etc. Tem no próprio YouTube, que é aquele que todo mundo fica chateado que atrapalha o nosso entretenimento, né?
A gente consegue segmentar, por exemplo, por dados demográficos. Então, eu consigo segmentar por localização, gênero, idade, profissão e etc. Consigo segmentar por interesse, né? Então, o que você busca, quais são os seus interesses, etc. E também existe a opção da gente fazer um público de remarketing ou um público de mailing. O público de remarketing, por exemplo, eu tenho uma página de site, eu tenho uma LP, né? Uma landing page, onde as pessoas acessam ela para consumir meu produto. Só que tem uma taxa aí de pessoas que acessam e não consomem. Eu consigo fazer uma segmentação só de pessoas que entraram no meu site. Então, por exemplo, pessoas que abandonaram um carrinho num e-commerce. A pessoa subiu o produto e não consumiu. Então, eu consigo fazer uma segmentação só com aquele público. Também existe um público que a gente chama de lookalike, que basicamente é um público que ele vai reproduzir o perfil, né, desses consumidores. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de consumidores ou uma lista de pessoas que acessaram minha página, por exemplo, ou que engajam com o meu conteúdo. E aí eu consigo fazer um público semelhante, com um perfil semelhante a das pessoas que estão ali. Então, assim, a gente alcança um público mais qualificado, assim. Dentro do Google, a gente existe o Google Analytics, né? Que aí você tem uma análise com diversas métricas de um site. Dentro dele, você consegue, inclusive, entender quais são os interesses de busca do perfil das pessoas que acessam o seu site. Então, ali você consegue ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o seu público-alvo, por exemplo. O funil e a jornada de cliente, eles estão atrelados, né? A gente chama de lead, aquela pessoa que pode ter interesse no consumo e que ela começou a entrar no topo do funil ali. Entrou no topo do funil, virou lead. Beleza. Como que funciona o funil? A gente tem 3 fases ou até mais, né? Eu gosto de trabalhar com um funil mais simplificado, mas hoje em dia existem diversos tipos de funil, os mais complexos possíveis, mas eu ainda acho que o arroz com feijão dá certo. Um arroz com feijão bem feito dá super certo. Mas dentro de rede social, né, o conteúdo de rede social em si, social media, a gente entra também naquela questão do funil de conversão, né? É lógico que é um funil de conteúdo, é um funil um pouco diferente, mas que a gente também faz a jornada de cliente. Então, essa questão do me conheça, conheça minha marca, que realmente é aquele negócio de reconhecimento, de fixação de marca, é bem topo de funil, né? Tanto a parte das pessoas te conhecerem, quanto as partes das pessoas te interessarem. Por exemplo, existem maneiras, né, de você fazer isso do orgânico através do Reels, que tem um alcance super legal dentro das redes sociais. O Instagram, ele é uma ferramenta muito difícil, assim, de mexer cada vez mais, porque eles estão querendo cada vez mais o pago, né? O TikTok, ele tem um alcance mais fácil, tem um algoritmo mais fácil de trabalhar. O Instagram, ele teve diversas modificações, assim, ultimamente, e tá cada vez mais difícil você ter um alcance orgânico legal. Mas geralmente é criada em cima de relação também, relacionamento. São 3 fases principais, que é a fase de reconhecimento, né, de marca ali, a fase de alcance, que é o topo de funil, a parte de educação e geração de desejo, que é o meio, e a parte de conversão, que é o fundo. Então, basicamente, é onde dentro de rede social, quando a gente fala, por exemplo, conseguir, através de um conteúdo legal, onde as pessoas se identificam, que elas sigam minha marca, né? A partir disso, elas vão conseguir começar a consumir meu conteúdo até chegar à fase de consumo. E aí, dentro disso, existe toda uma estratégia, por exemplo. Por exemplo, vamos falar uma firma de advocacia, né? Ela vai falando de leis, vai fazendo conteúdo de entretenimento de leis, ou Posso então de fazer. casos interessantes, né? Beleza. Aí Posso fez uma trazer. base de pessoas que estão interessadas nisso. E aí, porque eu entendo o funil, né? São aquele monte de gente que está aqui interessado no seu conteúdo. O que mais que tem? Eu entendo que, no fundo, é quem vai comprar. Né? Aí no meio a gente traz a fase de educação, né? E entender como que a gente resolve, né, essa situação, por que que o cliente deveria consumir o meu produto, a minha consultoria, ao invés de outra, quais são os benefícios, os diferenciais, etc. Sempre trabalhando com dor e desejo, e aí chega no fundo,
que realmente é depois que esse cliente já foi, já demonstrou interesse, já criou conexão, já conhece minha marca, já foi educado sobre o meu produto, tá na hora dele comprar. Então, aí tá na hora da gente tentar fazer a conversão desse lead, né? E aí, realmente são conteúdos mais voltados para finalização, com chamada para ação e etc, sabe? Escassez. Ah, e último produto em estoque, escassez. Quando você coloca a escassez, é muito de você trazer uma elite. Só você vai poder consumir isso. Então, assim, ou você vai ser o último, ou então você vai perder. O escassez e exclusividade é literalmente de te fazer se sentir um ser humano extremamente especial. Então, é aquela coisa de só você pode ter, ou então você vai se tornar uma pessoa super incrível depois que você comprar uma bolsa. Urgência e escassez se misturam? Não sei. Podem se misturar. Os gatilhos, a gente pode usar vários gatilhos ao mesmo tempo, né? A urgência e a escassez pode ser essa questão de, tipo assim, últimos produtos em estoque, compre agora. É uma chamada para ação que tem tanto a escassez quanto a urgência. Prova social. Isso, é você se sentir pertencente a um grupo, a um movimento, né? Que outras pessoas gostam desse produto também, que consomem. Somos seres sociais, né, Gui? Então, Somos a seres sociais, aprovação sim. dos outros. É outra interessante, a autoridade. E canal com mais de 1 milhão de pessoas no YouTube, gatilho de autoridade. Sim. Ou pós-graduado em não sei o que, gatilho de autoridade. Premiação em não sei o que. Sei lá, a maior empresa de software Sim. do Brasil, gatilho de autoridade. Reciprocidade. Então, o de reciprocidade é literalmente você dar algo e receber algo em troca. A gente trabalha muito com conteúdos ricos, né, dentro do gatilho de reciprocidade. Um e-book, algum conteúdo de informação. Eu faço curso de tráfego pago. Não, eu nem faço curso. Eu sou interessada por tráfego pago. Comecei a estudar sobre isso porque eu quero contratar alguém e tal. E aí, quando eu vou pesquisar no Google, sempre aparece vídeos de um cara me explicando sobre a plataforma de maneira gratuita, né? Criei um gatilho de reciprocidade, criei atrelei, né, um relacionamento com essa pessoa. E quando ela for, ou se em algum momento ela resolver fazer um curso de tráfego pago, a chance dela consumir do meu é muito grande. Novidade, gatilho de novidade. Novidade a gente utiliza muito para, por exemplo, lançamento de alguma coisa. Então, existe toda uma questão de trazer que tem algo novo que você precisa de conhecer, né? Eu estou lançando um batom. E aí, um dia eu posto a foto de um risco do batom na parede, aí, com a cor. Aí, no outro dia, eu mostro a foto da sombra da embalagem. E aí eu vou trazendo um texto todo, ou um vídeo, ou um áudio todo falando sobre, né, sobre esse produto que ainda está escondido e tal, até chegar realmente. O gatilho da antecipação. Que é esse. Gerar expectativa, né? Usado muito em filme, inclusive. A Netflix tem uma página da Netflix só sobre isso. Em todos os lugares, seja na rede social, seja no Google, seja no YouTube, etc., o que a plataforma e o algoritmo precisa de entender é que o seu conteúdo é relevante. Seja um anúncio pago, seja um conteúdo orgânico e etc. Então, como que ele vai ver isso? Ele vai ver através de interações, né? Então, por exemplo, sempre que meu anúncio aparece, as pessoas clicam, elas se interessam por esse anúncio. Ou elas assistem o vídeo. Sempre que o meu conteúdo orgânico aparece, as pessoas consomem, clicam, curtem, compartilham e etc. Então, assim, ele vai entendendo que seu conteúdo é relevante. E assim, e quanto mais relevante seu conteúdo for, mais entrega a plataforma vai fazer. Então, dentro das redes sociais seria assim. E dentro das redes sociais a gente trabalha dessa maneira, né? Tem o topo de funil, que é a parte de conhecimento, e aí existe uma parte de educação e geração de desejo ali no meio do funil. Dependendo do negócio, é mais fácil, dependendo do negócio é mais difícil. E depois, sim, trazer o fundo de funil, que é realmente o clique na bio e vai lá e consome, etc, sabe?
de cara eu já colocaria no Google Meu Negócio, né? Ou Google Empresas, que mudou de nome. Então, no Google Empresas já colocaria lá. O seu estabelecimento dentro do Google ele vai estar lá, né? Aí você preenche da melhor maneira possível, né? Todos Você os vai criar, né, dados. seu perfil. Dá para você fazer um tipo de campanha, né, para as pessoas responderem o Google Meu Negócio. Por exemplo, vou dar um desconto ou você vai ganhar isso. Aí você coloca lá, segue a rede social, responde avaliação no Google Meu Negócio, é isso. E assim você vai criando ali você vai crescendo, né, Vai dentro. crescendo o seu ranqueamento ali, né? Com certeza seria interessante ter rede social. É interessante para uma ótica ter um site também, fazer anúncio pago, e fazer uma segmentação local, né? Então, por exemplo, mesmo que seja o bairro, sei lá, estou querendo lançar uma promoção de Dia dos Pais. Se você tiver um site, vão lançar um anúncio dentro disso, vão aumentar, né, o seu consumo, ao invés de ficar só com panfleto, balãozinho e etc., vamos comunicar sobre essa promoção de outras maneiras, né? Porque, querendo ou não, nem todo mundo presta atenção mais nisso hoje em dia, né? Às vezes as pessoas estão literalmente no celular, então se ele não vai olhar para o balãozinho, ele vai ter que olhar para a tela. E é assim que a gente impacta as pessoas. Faz sentido para ela marketing de conteúdo? Sim, pode fazer essa questão de criação, né, de vínculo. Hoje em dia, quando a gente fala de rede social, é muito importante entender que os anúncios não podem ter cara de anúncios. Então, os anúncios eles têm que ter cara de conteúdo. Então, mesmo pago quanto orgânico, quando eu faço uma rede social de marca, de empresa, etc., tem que ser um conteúdo gostoso de consumir. Porque se eu fizer o que acontece muito? Das pessoas pegarem e fazerem uma rede social como se fosse um catálogo de produto, né? Então fica aquele negócio martelando. Gente, vai ter um engajamento super baixo, não vai ter interesse, não vai ter crescimento orgânico, porque não é isso que as pessoas querem. É lógico que existem negócios e negócios. Então, por exemplo, para loja de roupa, isso pode funcionar muito bem. As pessoas estarem ali mostrando as roupas, a pessoa vestindo, experimentando, etc. Mas dependendo do negócio, pode ser que não seja, sabe? Mas sobre você entender também que a rede social é um lugar para você trazer um conteúdo mais humanizado. E aí, no caso da ótica, pode ser uma coisa da gente trazer humanização e criar vínculo com o consumidor. Então, quando a gente fala de consumo, não é só a parte que a pessoa está consumindo. Pode ser o reconsumo, pode ser a fidelização, pode ser o início de uma relação com a marca para consumir daqui, sei lá, 2 anos que seja, mas quando o óculos dela quebrar, ela vai lembrar dessa marca e vai direto para essa ótica. Então, a gente pode trazer. Eu quero consumidores que usam óculos, né? Então, eu posso trazer coisas, situações que tenham a ver com a vida do consumidor. Posso trazer um conteúdo mais comercial também, trazendo sobre. Porque produto, assim, ele é mais fácil de vender do que consultoria ou software, etc. Sabe? São vendas Sim. mais simples. Então, são mais fáceis. Então, muitas vezes a gente pode trazer o comercial, só que, por exemplo, eu posso trazer os modelos de óculos, alguns tipos, um óculos que interessa a pessoa, formatos de rosto, por exemplo, né, com cada tipo de óculos, uma pessoa falando sobre visagismo, estética. Então, tem várias maneiras, né, de trazer isso. E aí, dentro desse conteúdo, a gente pode estar falando, por exemplo, sobre os diferenciais de qualidade do produto, materiais, atendimento, trazer aí, por exemplo, depoimento de cliente, né? Esse tipo de coisa, e trazer realmente o produto, tipo, alguns produtos com chamada de funil, chamada para ação e etc. Você falou que você trabalha hoje muito com mídia paga, né? É isso? O que mais existe? O que mais dá para fazer? As pessoas trabalham com o que nessa área? Tá, tem bastante, assim. Eu, por exemplo, sou um profissional de growth. Eu sou um profissional. O que é o growth? É uma estratégia unificada, né, para crescimento de negócio. Então, assim, a minha área principal de atuação, assim, é um pouco mais macro, não é tão voltada para o mídia paga, mas mídia paga é uma das minhas principais áreas de atuação. Mas é a questão de você identificar essa questão geral da marca, né? O posicionamento, onde você vai trabalhar, quais são os seus canais, e criar toda uma estratégia aí
de como que a gente vai fazer para acessar esse cliente, para trazer esse retorno no final. Dentro disso, a gente tem, por exemplo, o profissional que trabalha com produto, ele não é exatamente de marketing, mas é uma área extremamente atrelada ao marketing, né? Que é a área de mercado de produto. A área de mercado ela vai fazer análise, estudo de mercado, a área de produto vai trazer a estratégia do produto, entender quais são as melhorias, se realmente existe lugar para ele no mercado, se tem alguma coisa que nosso público precisa, que a gente poderia adicionar no produto como melhoria e etc. E trazer a estratégia do produto em si. Existem os designers, né? E dentro dos designers existem o web designer, que é o designer que trabalha muito com site, UX e etc. Existe o designer gráfico, que faz as peças gráficas no gerais, tanto as impressas quanto as peças gráficas online. Existe o videomaker e o pessoal todo do audiovisual, né, que faz as gravações de vídeo, edição e etc. Aí existe o copywriting, que é a pessoa que realmente trabalha com o texto, que faz texto, né? Então, a pessoa que ela vai fazer textos estratégicos e etc. Ou pode trazer o que vai estar escrito na peça, né, gráfica, ou um pouco do roteiro. E essa pessoa vai entender sobre o gatilho mental, porque essa pessoa vai fazer os textos e etc. com os gatilhos. Aí dentro disso vai ter, por exemplo, também o social media, que é a pessoa que faz as redes sociais, o estrategista, né, de rede social. Gente, o trabalho de social media é tão complexo, existe um cronograma, existem linhas editoriais dentro, existe um estudo do algoritmo da rede social para entender como que a gente vai usar ela a nosso favor para o crescimento da rede social, para a conversão, com quem que a gente está falando, etc., como que vai falar. Mas, basicamente, o social media, ele faz uma análise, né, do negócio junto. Todos esses aí fazem análise do negócio, né? Se você não tiver isso pronto ali, no final alguém vai ter que fazer, ou então não vai dar certo a estratégia de marketing. Então, existe esse estudo e entender como que a gente vai comunicar isso nas redes sociais, quais redes sociais são interessantes de estar também, como que vai falar, quais vão ser os tipos de conteúdos que vão ser. Eu ouvi falar de um especialista em e-mail marketing, isso é o famoso spam? Não, a ideia é não cair em spam. Se cair em spam, você está errado. Certo. Então, qual é a sutileza disso? Então, vem muito do copywriting também. O copy ele vai fazer os textos, né, que vão estar dentro do e-mail. Ele vai fazer o título, né, que seja interessante. E dentro de um fluxo de cadência de e-mail marketing, a gente tem várias fases, assim. Eu não trabalho tanto assim com e-mail marketing, mas existe uma questão que falam que você tem que ter por volta de 8 contatos ali dentro do e-mail com a pessoa até ela virar realmente um consumidor e etc. Mas dentro do fluxo de e-mail marketing existe todo um fluxo de educação desse lead para que ele consuma. Então, por exemplo, o meu lead foi lá, criou cadastro no meu site e não consumiu. Eu vou pegar esse e-mail dele, jogar na minha base de e-mail marketing e ele vai começar a receber e-mails meus. E a partir daí, ele vai, por exemplo, de abandono de carrinho. Ele não. Aí eu vou começar a trazer produtos que tenham a ver com esse abandono de carrinho e esse produto que ele trouxe, e produtos que são de interesse também no meio, sabe? E trazer um comunicado. Então, se for um produto mais complexo, por exemplo, um B2B, eu vou trazer informações sobre como que o meu produto, a minha solução, resolve a vida desse cara, sabe? Então, como que esse cara, como que a minha solução resolveria a vida dele, o que melhoraria no dia a dia, como que melhoraria, sei lá, a conversão do cara e etc, entendeu? O CRM ele é uma ferramenta que a gente usa para trabalhar esses leads, né? Então, por exemplo, o lead chega lá para o comercial, aí o comercial joga no CRM e aí ele consegue identificar todas as ações que já foram feitas com aquele lead, se ele realmente é um lead qualificado ou não, se ele tem interesse, né, em consumo ou se ele tem perfil de consumo. E esse tipo de coisa, assim. E aí ele consegue saber quais ações que vão fazer, porque
um bom comercial, ele tem também um bom comercial. Isso é muito voltado para B2B, tá, Gui? Essa parte do CRM, por exemplo, chegou um lead do tráfego pago, e aí ele entrou no CRM do comercial. O comercial fez o primeiro contato, conversou, marcou a primeira reunião. E aí existe um fluxo, né, também de cadência de como que o comercial deve agir com esse lead até a fase de conversão. E isso tudo é estudado. Então, ou então, enfim, e existem outras, né, maneiras de fazer essa automação. O CRM é uma delas. Então, por exemplo, chatbot, etc. também. Gerente de relacionamento com influenciadores. Sim, esse aí sofre, coitado. Babá de influenciador. Esse aí ele vai identificar quais são os influenciadores que mais fazem sentido, né, para a marca, para buscar parcerias pagas e não pagas, né? E influenciador nem sempre é aquela pessoa que tem 20 milhões no Instagram, no TikTok. Pode ser um cara que seja pequeno e, sei lá, por exemplo, eu trabalho com advocacia, né? Eu trabalho vendendo serviço para advogado, alguma coisa, sei lá, um software, alguma coisa assim. Então, às vezes, um grande influenciador desse advogado pode ser um professor. Pode ser um professor que tem canal no YouTube, pode ser uma pessoa pequena dentro do YouTube, mas que ela tem um nicho muito engajado, e nem sempre é tamanho, né? Às vezes, os micro-influenciadores têm uma taxa de conversão maior do que grandes influenciadores.